Olá, estamos de volta com entrevistas e estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet no Facebook e também no YouTube. Hoje nossa pauta é a hemofobia. E para falarmos sobre isso, nós estamos recebendo Estefan Martins. Seja bem-vindo. Primeira vez, né? Primeira vez. Então, por que este tema? Porque hoje, 17 de maio, é comemorado ou lembrado, né, o Dia Internacional contra a Hemofobia. E o porquê? Porque em maio, nesta data, o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado e a homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial da Saúde em 17 de maio de 1990. Porém, esta data só foi incluída no calendário oficial do Brasil em 2010. Isto, portanto, 20 anos após, com o decreto de 4 de junho desse ano. Bom, cogitarmos que opção sexual seja classificada como doença, nesta época, nesta vivência, é algo inadmissível, ou menos? Infelizmente ainda acontece em muitos círculos, mas a noção de orientação sexual, ela parece que escapa a ideia de muitas pessoas de que você não decide escolher como você escolhe a roupa que você sai, né? Vou sair aqui hoje, tá meio frio, vou me vestir desta forma. Não é assim que funciona, né? É algo que você não controla, você se atrair por certos tipos de pessoas. Ou você se atrai ou você não se atrai. Então, pensar que você é uma pessoa que será excluída da sociedade apenas por quem você se apaixona, por quem você se atrai, ou quem você se relaciona, é cruel, no mínimo, né? E uma correção, né? A máscara dificulta um pouco, né? É homofobia, né? Homofobia. Na tua concepção, o que é este termo? O que ele significa? A homofobia, assim como as outras formas de LGBTfobia, né? Ela traz a ideia de um medo, mas na verdade é tipo um receio que alcança tamanhas proporções que ele se torna violento. Sim, nós poderíamos literalmente traduzir como medo, fobia, né? Aversão. Aversão. Aversão à homossexualidade. E o fato de nós termos, né, isso definido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, né? E o pior que isso ainda existe em muitos países, né? É uma noção muito confusa, na verdade, porque esses são termos inventados, assim como toda palavra que existe, mas na sua criação, os termos heterossexualidade e homossexualidade, eles significavam coisas diferentes do que significam hoje. Era lá pelo século XVIII, XIX, estudiosos da época decidiram que a homossexualidade seria uma atração meio doentia pelo mesmo sexo e a heterossexualidade seria uma atração meio doentia pelo sexo oposto. Quer dizer, com o passar do tempo, isso acabou que o hétero teve uma outra significação e o homo não. Então tudo evolui, né? Todos os termos eles evoluem. A gente não as palavras elas vão ganhando termos novos, significados novos, tanto que aos poucos foi se adotando a heterossexualidade como atração pelo sexo oposto. Hoje em dia a gente diz que é atração por um gênero diferente do seu. A homossexualidade pelo mesmo gênero, a bissexualidade por todos os gêneros, a pansexualidade também, enfim, tem vários outros fatores, né? Até por isso, mesmo que o nome oficial para o Brasil seja Dia Nacional de Luta contra a Homofobia, nós que somos ativistas, a gente utiliza Dia Internacional de Luta contra a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, porque a gente entende que cada identidade sexual sofre certas violências específicas
que não abraçam as outras. Então, essa data, ela visa conscientizar a população em geral, né, sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. Qual é a diferença, Esther? A sexualidade é homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade e várias outras. Significa sobre com quem você se relaciona, por quem você se atrai, a sua relação com o mundo. Já a noção de gênero é outra, é a sua relação consigo. Sim. Então, a pessoa trans é a pessoa que, ao nascer, ela foi designada homem ou mulher, geralmente, e ao crescer ela viu que, na verdade, isso não condiz com quem que ela é. Então, a gente usa aquela noção de trans simplesmente do outro lado. Sim. Então, trans é a pessoa que foi para um outro lado do gênero, né? Foi pro lado do gênero que está certo para ela. Antigamente se usava o termo transexual muito mais, porque se achava que toda pessoa trans, ela queria fazer algum tipo de cirurgia, de readequação, que envolvesse algum tipo de plástica, algum tipo de intervenção cirúrgica. Isso não é regra, né? Não é o caso, não é o caso. Tanto que muita gente acha que a diferença entre transexual e travesti é que a travesti, ela não faz a cirurgia. Isso também é errado, né? Travesti é uma identidade única da América Latina, tanto que se você usar esse termo no inglês, por exemplo, ele é muito ofensivo. Mas para a América Latina é uma identidade com uma história própria. E cada país tem a sua própria história diversa, né? O acervo da empresa brasileira de comunicação, os últimos 31, aliás, são de buscas por conquistas e de garantias de direito. Ainda hoje, nós falamos de alguns países, infelizmente não são alguns, pelo menos 70 países mantêm legislações punitivas contra homossexuais. Por outro lado, há cenários em que direitos, como o da união civil e da adoção de crianças, garantiram novas perspectivas para esses casais e famílias. Quer dizer, ao menos do ponto de vista jurídico, evoluímos. Sim. Mas, na tua opinião, isso realmente acontece na prática? Claro, a união e a adoção de crianças, sim. Mas o respeito, a aceitação, ela realmente acontece na prática? É uma pergunta difícil, porque houve sim uma evolução, a gente não tem como negar. Sim. Nos anos 50, lá nos Estados Unidos, os policiais se disfarçavam de homens interessados em outros homens. Quando um homem se mostrava interessado, ele lá prendia esse homem que era preso. Ele tinha sua face publicada nos jornais, ele perdia a família, ele perdia o emprego, ele perdia tudo que ele tinha, porque ele era gay. E durante a ditadura militar aqui no Brasil, a gente teve a Operação Tarântula, que foi um ataque às pessoas LGBTQ no geral, muito agressivo, especialmente contra pessoas trans e travestis, que vitimou. As pessoas matavam na rua, assim. Tanto que tem uma entrevista, acho que é dos anos 80, que perguntava se para as pessoas aí se achava que devia matar ou não. E muitas pessoas dizem, acho que sim. E era tamanha a agressão que, especialmente os policiais, faziam contra as pessoas de identidades diversas, que foi a partir daí que se popularizou a imagem da travesti com uma gilete, uma lâmina de gilete. Que surgiu a expressão, né? Não, de uma outra forma. Que elas usavam essa gilete não para atacar, não para agredir, porque elas sempre iam perder de pessoas armadas. Mas elas faziam cortes no braço e ameaçavam jogar sangue nos policiais, porque eles achavam que todas elas tinham AIDS, né? Parte da desinformação. E aí não queriam mais chegar perto. Uma defesa. Então, é um momento muito sombrio da nossa história, e a nossa história de luta, ela caminha a passos de formiguinha, apesar de hoje em dia a gente ter bastante força. A gente tem o Sena Lesbi, que fez o seminário de lésbicas e bissexuais do Brasil, que fez uma data específica para o Dia do Orgulho Lésbico em agosto. Então, a gente tem nossas próprias lutas, a gente tem nossa própria história. A gente teve o lendário Madame Satã, que é um dos clubes mais badalados e famosos. Seria muito interessante que alguém fizesse um seriado para todo mundo conhecer a fama, enfim. Mas quando a gente pensa
na nossa história a gente tem que fazer por conta, né? A gente não tem como depender das outras pessoas, porque o que tinham de estudiosos europeus, por exemplo, de gênero e sexo, os livros foram queimados pelos nazistas, por exemplo. Sim. Tem o Magnus Hirschfeld, que na Alemanha ele fazia estudos, tem uma foto de um homem trans lá em 1930, mas todos os livros foram queimados pelo Partido Nazista, por exemplo. Nós temos a participação da Daisy Cócaro. Eu assisti uma matéria que mostrava essa entrevista e as pessoas falavam com uma naturalidade que deveriam matar, que é chocante. Realmente, né, Daisy? É algo assim fora de qualquer compreensão humana. Estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e no YouTube. Portanto, vocês podem participar. Stefan, tem uma pessoa, né? Ela foi procuradora de justiça, hoje é advogada, a Maria Berenice Dias, especialista em direito homoafetivo, né? Que entende que a motivação para a sociedade neste dia 17 de maio, o Dia Internacional contra a Homofobia, é justamente refletir sobre a importância do respeito às diferenças, né? E essas diferenças, elas não são só relacionadas à opção sexual, né? Orientação, desculpa. Existem várias outras diferenças. Como tu vês isso hoje? Quando a gente pensa, a gente está falando da formação de família, imagino eu, né? Quando a gente pensa na formação de família, nós pensamos sempre em um homem ou uma mulher, aquela ideia de família nuclear que veio ao nosso imaginário no século passado e ficou muito grande, né? Ficou no nosso imaginário. Talvez 13 filhos, se a pessoa vive mais no interior. Mas, ou 15. Ou 15. Mas a gente não para pensar que a vivência de um pai solteiro, ou uma mãe solteira, ou mesmo avós criando crianças, vão ser completamente diferentes dessa família nuclear. E muita gente acha que ter dois pais criando filhos vai ter de alguma forma criar as crianças erradas, vai justificar que elas sofram algum tipo de violência na escola, elas vão sofrer provavelmente de qualquer jeito por serem gordas, por serem de uma aparência diferente, por serem negras, por serem afeminadas. Então isso no fim das contas vai ser só mais uma coisa. É justamente, né? O que ela coloca, né? Que a sociedade deve refletir sobre a importância do respeito às diferenças de qualquer forma, né? Não só nesse sentido. A gente não tem como dizer assim, como é que vai ser aquela criança criada por aqueles dois pais? Agora a gente, por exemplo, teve a tragédia do Paulo Gustavo, que faleceu recentemente. Os filhos dele estavam sendo criados por dois pais, e agora serão criados por um. Então, as tragédias que a gente vive são as mesmas. Sim. Os sentimentos são os mesmos. As dores são as mesmas, sabe? Mesmo questão de gestação, desde os anos 90, desde os anos 80, tem várias questões de barriga de aluguel, ou mesmo a própria adoção. Tem gente que adota mesmo sem, mesmo tendo uma outra pessoa de um gênero diferente, podendo engravidar ou não. Mas a gente nunca fala sobre isso, né? Pessoas adotadas são meio que um assunto meio de escanteio. E aí quando as pessoas que não podem engravidar ou decidem adotar, por acaso são LGBTQ, volta esse assunto querendo proteger essas pessoas adotadas que são esquecidas no churrasco, basicamente. Né? Quer dizer, que eram esquecidas de qualquer forma, né? Exatamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial e antes disso eu quero agradecer a uma grande apoiadora do nosso Entrevistas. É a loja Zip, que me veste em todos os programas. Nós já voltamos. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço.
Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Você que gosta de bailão sabe quem é Eloy Cirino? Quem é Eloy Cirino, Casca? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Eloy Cirino, mas com certeza Pantera Negra você já ouviu. E é ele que vai estar contando a sua história aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Estamos de volta e estamos ao vivo no canal 8 da Adilnet, no Facebook e também no YouTube. Portanto, vocês podem participar. Nós contamos com a participação da querida Eliamar Xavier. Excelente entrevista, parabéns. Bom, agora nós vamos falar de um tema que infelizmente faz parte da homofobia, né? Que é a violência. Em 2020, 237 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais tiveram morte violenta no Brasil. Vítimas da homotransfobia. 224 homicídios, 94,5% e 13 suicídios, 5,5%. É o que mostra o relatório observatório de mortes violentas de LGBTI no Brasil. Diferentemente do que se repete desde que o Grupo Gay da Bahia iniciou tal pesquisa, em 1980, pela primeira vez, as travestis ultrapassaram os gays em número de mortes. Foram 161 travestis e trans, 51 gays, 10 lésbicas, 3 homens trans, 3 bissexuais e, finalmente, 2 heterossexuais confundidos com gays.
Como analisamos esses números, Stefan? É complicado, por vários motivos, né? Quando a gente começa a falar em violência dirigida, LGBTfobia, logo vem as pessoas dizendo, mas também tem hétero que morre. E o que essas pessoas não costumam entender, né, não conseguem compreender, é que as nossas mortes, elas são direcionadas, são miradas. Então... Quer dizer, não existe outra motivação. A Luísa Marilac, é um vídeo muito pesado, né? Ela é youtuber, enfim, ela ficou famosa depois do vídeo achou que eu estava na pior, ela que fez essa coisa assim. Ela fez um vídeo lembrando das várias amigas dela que foram assassinadas. E é sempre com algum tipo de requinte de crueldade. Então, tem uma diferenciação muito grande. Quando você é vítima de latrocínio, o objetivo não é matar você, o objetivo é pegar aquela coisa, você é um obstáculo. Quando a gente vê o vídeo terrível do assassinato da Dandara, por exemplo, se não me engano, eu não quero errar, mas acho que ela é nordestina. Mas enfim, filmaram espancando ela, usando todos os tipos de aparatos de um local de construção para espancar ela, filmando, rindo, como se aquilo ali fosse a coisa mais engraçada do mundo, entendeu? Quando uma pessoa heterossexual morre, uma pessoa cisgênero heterossexual, ninguém faz isso. A não ser que exista outra motivação por trás. Então, quando a gente pensa nesses números é dessa forma. Quando a gente pensa nesses números é também pensando na nossa altíssima taxa de suicídio. Sim. É, absurda. Se qualquer outro país sério tivesse uma taxa de suicídio de uns 40%, consideraria-se uma epidemia de suicídios. E como é a população LGBTQ, a coisa muda de figura. Não há tanto interesse em pesquisar o motivo disso, né? Nos Estados Unidos a gente tem algum tipo de informação por causa que o CDC, o Centro de Pesquisas e Controle de Doenças, eles fazem pesquisas do tipo, mas aqui no Brasil a gente depende de pessoas geralmente LGBTQ, na parte acadêmica, da parte das faculdades, de grupos de estudos, ou grupos como esse, né? Grupo Gay da Bahia, a ANTRA e etc. Esse grupo da Bahia iniciou esse estudo em 1980, quer dizer, ainda antes, né, de termos alguns avanços jurídicos em relação ao tema. Mas tem um dado interessante, o relatório, que é desse mesmo grupo, né, mostra ainda que, comparativamente aos anos anteriores, observou-se em 2020 surpreendente redução das mortes, né? De 329 para 237, diminuição de 28%. O ano recorde, desde que esse estudo iniciou, né, foi em 2017, com 445 mortes, seguida em 2018, com 420, baixando para 329 mortes em 2019. Não é a primeira vez que essa série histórica há redução do número de mortes de um ano para o outro, sem previsão nem explicação sociológica indiscutíveis. Em 1991, por exemplo, registrou-se uma queda de 153 para 83 em relação ao ano anterior, com uma diferença de 45%, oscilação sem nenhuma causa detectável. O que isso... como é que nós podemos interpretar isso? Existe algum gatilho para isso? É difícil, porque são muitos fatores diferentes, né? Porque às vezes a pessoa... ela até tem uma aceitação módica, mas quando é o filho dela, aí não aceita mais. Então, como é que a gente resolveria esses números? Como é que a gente consegue identificar de fato todos os números que acontecem, né? Por exemplo, a travesti que é expulsa de casa e acaba morrendo de frio na rua. Ele não vai entrar num número desse. Até por um assassinato, sim, claro, mas quando a gente pensa nos números das nossas mortes, por nós sermos quem nós somos, geralmente é nesse tipo de violência direta, né? Então, é muito difícil mensurar, é muito difícil
calcular e prever se realmente a gente teve um avanço, ou de repente se foi a questão da pandemia, a questão da diminuição de contato. Então, como poucos órgãos realmente se importam com isso, a gente não tem como ter uma resposta maior, né? A gente não tem como vários órgãos diferentes analisando e cruzando os dados, como acontece num país mais rico, por exemplo. Sim, e que existem outros estudos, né? Exato. Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos o único instituto que eu encontrei, na verdade, o único grupo em que eu encontrei números confiáveis, ao menos, foi aqui, né? Nós temos também a participação da Renata Cristina Bristotti Farina. Muito obrigada por nos acompanhar, Renata, parabéns. Muito importante falar sobre esse tema. A tua experiência pessoal nisso, Estevão? É uma estrada tortuosa, né? Porque eu sou uma pessoa bissexual, né? Eu sou não binário também. E a parte da atração, ela sempre foi muito confusa, porque eu já tinha ouvido falar na palavra bissexualidade, mas eu nunca achei que ela valesse. Então, a vida toda eu pensava, não, eu sou uma pessoa hétero ou eu sou uma pessoa gay. Não posso ser... Não dá pra ser as duas coisas Sim. ao mesmo tempo. Na verdade, né, a bissexualidade é uma outra coisa à parte, mas a ideia é que eu não podia ter esses tipos de atração ao mesmo tempo. Então era muito sofrido, porque eu me atraía por uma mulher e de repente achava, tá, é isso então. Mas de repente eu me atraía por um homem, não, então é isso. O que tá acontecendo? É muito confuso e não tem ninguém pra te guiar, né? Não tem ninguém pra informar os pais sobre isso. Não tem ninguém pra informar os avós, os cuidadores. E isso tu começaste a perceber na adolescência? Sim. Né? Que é o despertar da... Tem gente que entende antes, né? Tem gente que entende depois. Eu só consegui realmente me aceitar enquanto pessoa bissexual aos 23, 24 anos. Então foi bastante tempo depois que eu notei que eu não era aquilo que as pessoas diziam que eu era. E eu fui me assumir só aos 26. Então foi um longo período de tempo para conseguir me entender, para conseguir me descobrir, e até uma coisa boa que existe hoje em dia, né, especialmente com a questão da internet, que as pessoas elas podem pesquisar, bissexual, o que é? Tipo, a pessoa ouviu uma palavra, leu em algum lugar assim de passagem, ela pesquisa o que é e vem vários resultados. Pode ver também, tem vários vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, aliás, na onda do dado. E aí você consegue obter mais informação. Não necessariamente correto, não necessariamente exato, né? Pessoas vão discutir sobre isso como qualquer outro assunto, né? Mas o fato de você poder falar sobre esse tipo de coisa é muito valioso. Tipo, o que é bissexualidade? De onde vem esse nome? O que é homossexualidade? De onde vem esse nome? Sabe? Por que a gente tem essa ideia de que são nomes que vieram prontos da sociedade e a gente tem que usar eles e deu? A gente tem que entender que esses nomes foram inventados num outro contexto que vieram para cá. Na época da pré-colonização, chegaram os padres, os colonizadores, né, os padres jesuítas, viram lá uma das tribos indígenas, eu não lembro qual é o nome da tribo do Tibira, mas viram lá um indígena, decidiram que ele estar se relacionando com outro homem era um pecado absurdo, foram lá com um forte, amarraram a perna dele num canhão e atiraram. Ele foi despedaçado. Então, o indígena Tibira, ele é uma das figuras muito importantes da força LGBTQ, especialmente para a luta indígena, né? Mas ele não era homossexual, ele não era gay. Ele era aquilo que o povo dele dizia que era. Essas palavras são nossas. Sim. A gente forçou esses ideais neles. Talvez ele nem fosse homem, porque talvez para aquele povo, homem e mulher significassem outras coisas, outros papéis. Então a gente foi lá, disse como que é, e puniu ele de acordo com essas nossas ideias. Então são tantos povos, tantas coisas que a gente começa a voltar no passado e ver diferenças, né? A gente pesquisa um pouco mais e descobre que tem um deus da homossexualidade, né? Do amor entre dois homens na China, que é vista como um grande polo anti-LGBT, né? Sim. E aí como fica? Quando que começou essa ida contra as pessoas LGBTQ? Por que Taiwan, que também se diz China, já aprovou o casamento igualitário, a adoção, e a China continental ainda não?
Então, é muita nuance para a gente conseguir analisar, mas se você só pode pesquisar sobre, ver os nomes, ver as pessoas falando sobre isso, é um conforto muito grande. Tira um peso de ti, de ter que saber. Porque, digamos que a gente conhecimento faz bem... Faz muito bem. Em todas as situações, né? E nós temos a participação também da querida Nilva Colpo. Boa noite, Sônia. Excelente assunto sendo abordado. Adoro tuas entrevistas. Conhecimentos e esclarecimentos significativos, mas especialmente nessa noite, o grande conhecimento vem do nosso convidado, Nilva. Muito obrigada pela tua participação. Isso que tu falaste, que dependendo dos lugares, dependendo da região, usando Taiwan e China, aqui no Brasil, no teu vasto conhecimento sobre isso, existem estados onde isso é mais acentuado? É difícil dizer, porque seria eu pegar a minha experiência de viver no Sul, né? Eu sou de Florianópolis, já morei em Curitiba e hoje em dia moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, essa é a faixa de região que eu vivi do Brasil. Culturalmente, ela é bem parecida, né? E já fui bastante para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Mas eu não posso basear essa ideia dessas regiões só no Brasil, porque é tipo, sei lá, 25% do país. Sim. Então, eu acho que a gente parte por uma facilidade de dizer que no interior é sempre mais difícil. E a gente meio que menospreza as pessoas que, por mais simples que sejam, podem entender mais do que alguém estudado. Sim. Porque o que não falta são pessoas estudadas, formadas, cheias de diplomas, disseminando LGBTfobia, né? E é muito fácil dizer que, eu vou aqui no interior de Nova Prata, vai ter um monte de gente me ofendendo e tal. Elas podem estranhar, é desconfortável, mas não necessariamente é pior do que eu estar andando em Curitiba, passar um carro cheio de cara e gritar um xingamento passando, assim, sabe? Então, são coisas muito diferentes, difíceis de julgar. Eu acho que estou falando isso sem parar aqui. Mas, onde quer que haja algum tipo de cultura mais de autodescobrimento, eu acho que tem mais liberdade para você se entender como você é. Então, é mais fácil em Florianópolis do que em Nova Prata? Eu tenho absoluta certeza que é. Em Porto Alegre, muito provavelmente. Sim, ou Rio de Janeiro, e Curitiba. Ou São Paulo, Curitiba, que tem as chamadas baladas GLS, que o pessoal ainda usa de vez em quando, né? Mas baladas diversas, né? Festas diversas, onde tu pode ver pessoas como você. Mas não dá pra dizer que é automaticamente melhor por isso, sabe? Porque depende também do que você precisa, né? De que tipo de apoio você precisa. Eu gosto muito de festa, eu gosto de sair pra dançar. Não vai ser a necessidade de todo mundo. Sim. Então, a gente tem que ver caso a caso. E, na verdade, isso se aplica a todas as pessoas, né, Cef? Exato. Acho que esse é o básico, né? Cada um de nós tem um jeito. Eu posso gostar de ficar em casa, como tu disseste, tu gosta de ir pra festa. Quer dizer, isso independe da situação ou do que... Da orientação do gênero. Sim, somos diferentes, né? Existem casais héteros, né, que optam por não ter filhos. Exato. Eu poderia nunca ter casado, mas eu não abriria mão de ter filhos. Exato. Existem casais que não têm filhos, mas não adotam. E existem casais do mesmo sexo ou com a mesma orientação que adotam, né? Então, não sei, eu simplificaria no respeito. Claro que não é bem assim, né? Eu gosto de imaginar que, independente de como a gente é, todos nós criamos memórias com o nosso meio. Então, o que a gente vai lembrar não é necessariamente as coisas, as festas que a gente foi, mas as pessoas que a gente conheceu, tomar o chocolate quente, vendo TV, com os teus filhos, esse tipo de coisa que a gente cria lembrança, sabe? Bom, nós vamos para um novo intervalo comercial e agradecemos a mais 2 patrocinadores desse programa, a Fração Odontologia e a Prime Línguas. É só um minutinho e nós já voltamos.
O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades. E você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, nós vamos estrear um quadro muito especial chamado Ser Mulher, que tem o objetivo de homenagear mulheres super especiais que nos inspiram. Estaremos recebendo Mara Gusso, representando o município de Veranópolis. Fique conosco. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Estamos de volta e estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. Antes de iniciarmos o nosso último bloco, eu quero agradecer a mais um patrocinador, a Vila Bela Floricultura. Bom, Stefano, nós falamos de uma maneira geral, né? Agora eu quero saber de ti como pessoa. Tu tivestes momentos, digamos assim, mais decepcionantes com as pessoas do teu convívio? Sim. Como eu mencionei mais cedo, ninguém ensina ninguém sobre isso, né? Então as pessoas têm que procurar por conta ou alguém tem que ensinar elas, né? Então, quando você se assume pela primeira vez é muito desconcertante, porque tu não sabe qual que vai ser a reação da pessoa. E como é que foi a reação da tua família? Eu basicamente falei, avisei. Ó, isso aí, eu sou bi, é nóis. Basicamente isso aí. Então, quando eu tava num lugar mais seguro, né? Eu já tava independente, já tinha minha própria casa, pra não ter que, dependendo, não arriscar aquela expulsão. E minha família é praticamente só minha mãe. Então, meio que anunciei pra ela. Já pra minha esposa foi difícil quando eu me assumi pra ela, porque isso vem com muitas dúvidas, né? A bissexualidade ela é carregada de estigmas. E será que vai querer dizer que eu vou trair ela? Será que vai querer dizer que ela nunca vai ser o suficiente?
Será que vai querer dizer que eu não quero mais ficar com ela? Então, a bissexualidade ela é muito mal entendida, mal interpretada. Tu continuas casado? Continuo. 10 anos. Não 10 anos de casado, né? Mas, sim, 10 anos de convivência. Exatamente. Aliás, abrindo um parênteses, né? O Stefan veio de Florianópolis para cá por causa da esposa. Exatamente. A gente se conheceu na internet em 2009, a gente foi junto para um evento em São Paulo, que era Campus Party, a gente se conheceu pessoalmente lá, começamos a namorar lá mesmo, então a gente passou um tempo de vai e vem de relacionamento à distância, web namoro, né, o famoso web namoro, e agora aí eu me mudei para cá em 2011 pra gente ficar junto. Então, aí quando eu me assumi para ela, essas dúvidas vieram, avassalaram ela, assim, ela tinha amigos gays, tinha amigas lésbicas, né? Mas a convivência? Né, falta convivência. Isso falta para todo mundo, assim. A convivência diversa faz toda a diferença no mundo. Mas isso, de repente, vieram todos aqueles estigmas de uma vez só, que a sociedade coloca na gente, e deixou ela muito em dúvida. Ela também foi cobrada. Ela foi, querendo ou não... ainda cobrada. Por outras pessoas. Sim, né? Por outras pessoas. Quando eu me assumi pro mundo, né, um ano depois, ela perdeu a carona que levava pra ela do trabalho todo dia. De um dia pro outro. Tá, mas isso muda o caráter de uma pessoa? Pois então. É isso que não dá pra entender. Porque eu me assumi, a minha pessoa, óbvio. me assumi, passa 2 dias, ela perde a carona pro trabalho dela. Sabe? Então, é sempre assim, sempre tem algum tipo de fogo cruzado que pega nas pessoas, que se aproximam de pessoas diversas. E na prática, Stefan, o que é que mudou na relação de vocês quando tu chegaste e disseste pra ela? Eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais... muito mais leve, muito mais livre, a gente pôde falar abertamente sobre mais coisas, discutir mais sobre a nossa relação, e desde então eu sempre me senti que ela me ajudava a me elevar no meu próprio ser, ficar confortável na minha própria pele. Ela que fez minhas unhas hoje. Então... Sabe? Então, é esse tipo de coisa que aumenta um convívio, né? Ele melhora o convívio. Ele não piorou o convívio, foi exatamente o oposto. Tudo de ruim que parecia que ia acontecer foi na direção contrária. Só melhorou a nossa relação, melhorou quem que a gente é uma com a outra. Então, por mais difícil que pareça ser naquele momento, se você, né, abrir um pouquinho de espaço para florescer, vai ser muito mais bonito. Então, às vezes, de repente, tu não sabe mais, o seu filho pode ser trans e você não sabe. E, de repente, ele tá tentando te contar 5 anos, porque ele não sabe como vai ser a sua reação, mesmo que ele saiba que você ama ele. Mas o que a sociedade diz é que ele vai ser abandonado, que ele vai ser expulso de casa, que ele vai ser agredido, violentado, morto, como a gente, né, já conversou bastante. Então, tudo isso, ele pende do amor que, por exemplo, eu vou usar a mãe aqui como exemplo, ele pende do amor que essa mãe sente e vai demonstrar. Essa é a hora da verdade, praticamente, né? E às vezes as mães percebem, mas fingem que não, como não a gente diz, aquilo. Né? Faz a egípcia, né? Finge que não viu. E as chances de tentativa de suicídio de pessoas, especialmente trans, a gente está falando aqui, que não tem suporte da família é enorme. Tipo, 90 e poucos %. E as que tem suporte da família cai para menos de 10. Sabe? Então, é meio que pode vir todo mundo te atacar, mas tu tem o suporte daquela pessoa da tua família, faz toda a diferença. Tu consegue aguentar. Tu tem um porto seguro, né? Exato. Então, sabe, tu precisa disso. E muitas vezes como a minha mãe mora em Florianópolis ainda, quem era meu porto seguro principalmente era a minha esposa, né? Sim. E aí depois eu fui conhecendo mais pessoas como eu. Hoje em dia eu faço parte da Frente Bissexual Brasileira, que é um grupo de ativistas que faz reuniões todo mês. A gente fez no ano passado um evento, tipo, sei lá, 8 horas de live, com vários eventos, várias mesas de discussão. E levando a nossa gente pra frente, sabe? Levando a diversidade adiante. Então por isso que a gente precisa uns dos outros, a gente precisa se encontrar. E existe essa solidariedade,
nessa convivência? Em geral, sim. Ainda existe muito julgamento. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é da Marsha P. Johnson e da Sylvia Rivera. Elas são duas figuras, elas eram travestis, duas figuras dos Estados Unidos que eram centrais na Revolução de Stonewall, que foi em 1969. Policiais basicamente atacaram uma boate. Era um boteco qualquer, mas era onde as pessoas tinham pra curtir, né? E começaram a violentar, a levar presas todo mundo que não tivesse as peças de roupa definidas, né? Mulheres tinham que ter 3 peças de roupas femininas para não serem levadas presas. Quer dizer, tá de calça, camiseta e jaqueta, vai embora. Já ia presa. Ia presa, considerada deviante, enfim. E aí a violência policial começou a se intensificar naquele episódio e as pessoas começaram a reagir. E aí reagiram e botaram a polícia para correr durante alguns dias. E essa foi a Revolução de Stonewall, assim. Então, e logo em seguida, no ano seguinte, teve a primeira parada gay, né, a marcha pela liberação gay nos Estados Unidos. E no ano seguinte teve vários outras cidades, outros países. E tanto a marcha quanto a Sylvia Rivera foram instrumentais nisso. Elas tinham a Star, que era basicamente uma revista, um grupo de acolhimento para ajudar pessoas que eram expulsas de casa, pessoas que eram presas. Então elas iam lá sempre e auxiliavam essas pessoas. Mas em poucos anos, porque elas eram travestis, elas não eram condizentes com a aparência mais limpinha, né, do gay limpinha, da lésbica limpinha, elas foram vaiadas numa parada que elas ajudaram a fazer acontecer. Tem um discurso muito arrepiante da Sylvia Rivera dizendo que como vocês têm coragem de me vaiar, sabe? Eu apanhei por vocês, eu fiz tudo isso e agora vocês me vaiam. E tem muito essa questão de que quando um grupo consegue essa liberdade, eles meio que deixam quem ainda não conseguiu de lado. Então, um homem gay branco, ele vai ser tratado diferente de um homem gay negro. Bem diferente. Sim. E muitas vezes a gente vê a diferença de tratamento até por esse homem gay, né? Ele tá num lugar muito mais confortável. Por que ele vai se sujeitar a passar por tudo aquilo ali de novo por outra pessoa? Sim. Então, quando a gente pensa nessa luta, a gente tem que manter a cobrança sempre para não esquecer quem ainda não tá aqui com a gente. Então, não posso dizer que é tudo bonitinho, arco-íris, fofinho, com unicórnio saltitando. Seria ótimo se fosse, né? Para todos nós, né? Exato. Mas é uma luta constante. Nós temos a participação da querida Vera Cristianeide, bacana, Insônia, muito boa a entrevista de hoje. Obrigada, Vera. Tu falaste, né, desse caso que as pessoas que lutaram tanto foram depois vaiadas. Isso existe no geral, né? Mas no teu caso aqui, nós moramos numa região pequena, predominantemente italiana, né, de descendência italiana. Tu sentiste alguma coisa? Claro, existe o episódio da tua esposa que perdeu a carona, mas digamos assim, o que nós costumamos chamar por aqui, olhar atravessado. Sim. Como eu nunca escondi quem eu sou, né, quer dizer, depois que eu me assumi, então eu sempre me expus bastante. Né? Então eu sempre sou de falar muito, sempre sou de lutar muito. E eu tinha uma academia de arte marcial que eu abri em 2014 aqui. Aí em 2016, quando eu me assumi, eu comecei a bastante perder alunos, até que em 2018 eu tive que fechar, por falta de alunos. E eu ainda fiquei sabendo de que diziam por aí que eu aliciava meus alunos. Então, é uma coisa sobre a qual eu não tenho controle. Eu literalmente não tenho o que fazer. Sabe, eu tava lá no meu cantinho, fazendo minhas aulas, treinando outras pessoas e por causa disso, achavam que eu aliciava meus alunos. Obviamente eu perdi todos os alunos infantis que eu tinha. Ninguém nunca me veio perguntar sobre isso, sabe? Nunca ninguém veio querer entender se isso era verdade ou não. E tu nunca chegaste a questionar a família, por exemplo, desses alunos? Porque nunca chegou direto. Ah, tá. Nunca vem direto, né? Tem o subterfúgio, né? Então, eu fui saber meses depois que aconteceu. Eu fui saber só em 2018, de fato. Que esse foi eu suspeitava que era o fator.
Mas eu só fui saber mesmo em 2018, que esse era o fator de que me informaram, né? Um aluno me disse que diziam por aí que eu aliciava os alunos. É lamentável, né? E aí fechou-se, né? Fechou-se um lugar onde as pessoas se divertiam, onde tinha arco e flecha aqui na cidade, sabe? Então, onde eu podia apresentar coisas novas para as pessoas, né? O meu conhecimento de arte marcial, que eu gostava, sempre gostei muito, mas por causa disso, essa porta se fechou para mim. E é uma segurança que eu não tenho, de voltar a tentar fazer mesmo. Sim. Né? Mesmo que tenha algum tipo de avanço, mas isso parece que foi realmente fechado uma porta na minha cara. É lamentável, né? E hoje tu fazes o quê? Eu trabalho com tradução, trabalho em casa. Sou parte do projeto Social Mudança, né, da Amali, lá de Veranópolis, apesar de estarmos, né, sem dançar por conta de pandemia. Eu tenho meu canal, Ordem do Dado, no YouTube, onde eu falo de RPG e diversidade, né, RPG de mesa. Eu falo muito sobre diversidade. Tá até chegando junho, que é o mês do orgulho, onde eu mais costumo fazer vídeos. E, no geral, eu criei minhas 2 nenês. Né? Eu tenho 2 gêmeas, a gente chama de gems. E é isso. É isso. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. A tua última ou o teu recado final hoje? Se cerquem de pessoas diversas. De uma pele diferente da sua, de uma classe diferente da sua, de um gênero diferente do seu, de sexualidades diferentes das suas. Quanto mais pessoas diversas você vai ter, mais vivências diversas tu se abraçar, melhor você vai ser. Eu lembro até hoje de um ex, de uma amiga da minha esposa, que quando a gente chegou, a primeira coisa que ele quis fazer era separar os homens das mulheres, para os homens falar de futebol, as mulheres falaram sobre outra coisa. Eu fiquei em muita confusão com aquilo e eu fui sentar com as mulheres ali, naquele momento. Então, diversidade é tudo, sabe? Quanto mais diverso é o seu ciclo, melhor você vai se tornar. Mais se aprende, né? Com certeza. Bom, realmente foi uma conversa muito interessante. Nós da Conecta agradecemos ao Stefan pela sua presença e lembrando o que ele disse. Cerquem-se de pessoas diferentes. Aliás, isso vale para política também, né? Se a pessoa não achar que você tem que sumir do mapa... Ok. Sem brigar, só conversar. É complicado, né? Que é difícil. Bom, nós desejamos a vocês uma excelente semana, né? Lembrando que o respeito é o que realmente conta. Sejamos nós, da forma que formos e com nossas opções. Na próxima segunda-feira nós estamos de volta com mais um Entrevistas. Até lá!